para o paciente poder ter uma boa aceitação da situação dele, né? Conversar o que é o quadro clínico dele, se ele tem um potencial de gravidade, né? Se é uma coisa que precisa ser investigada, porque muitos pacientes chegam na emergência querendo saber o que é a dor, né? Como eu falei, eles querem saber o que é aquela dor de cabeça, eles querem saber se ele tem alguma coisa grave, né? Se ele tem um tumor no cérebro, se ele está com AVC, né? Então, assim, é importante você orientar o paciente quanto a isso, porque isso vai ser muito importante para a adesão dele no tratamento, né? Até para um retorno na emergência, porque se você não orientar, se você simplesmente tratar, tá, beleza, tá com dor de cabeça, não quis saber nem da história, tratou anti-inflamatório, dipirona, o paciente melhorou, e aí o paciente vai embora, mas ele não sabe o que ele teve. Ele teve uma dor de cabeça, quando tiver uma dor de cabeça de novo, ele vai chegar lá na emergência, querendo fazer uma TC, querendo fazer ressonância. Então, é importantíssimo você orientar o paciente quanto a isso, né? Essas cefaleias primárias, na imensa maioria das vezes, você não vai precisar fazer exame de imagem nesses pacientes, né? No paciente que ele tem uma cefaleia secundária, um paciente que ele vai ter sinal focal, um paciente com sinal meníngeo, você vai precisar fazer investigação mais aprofundada, com exame laboratorial, para você identificar a causa, o paciente com febre, o paciente está infectado, rebaixamento de nível de consciência, sinal focal, você precisa manejar isso aí, né? Então, paciente com sinal focal, você manda o paciente para TC por ser rápido, né? Tem muita disponibilidade, né? Mas para você descartar um sangramento, mas se você estiver pensando em AVC e tiver uma ressonância, é melhor mandar para ressonância. Ou um paciente que pode ter uma história de neoplasia, ou ele tem um outro sintoma, emagrecimento, tosse com hemoptise, grande tabagista, né? E que apresentou um sinal focal, pode ser uma metástase, né? Então, assim, a história clínica é muito importante, a avaliação, né? Essa é a primeira avaliação que você vai fazer, tentar extrair a maior quantidade de informações possíveis. É muito importante para você conduzir esse paciente e você orientar ele da forma adequada, né? Esses pacientes, como eu disse, paciente de cefaleia primária, você não vai precisar pedir exame, né? Esse paciente não é o paciente que é para ficar internado para investigar. Então, você orienta ele direitinho, porque muitos deles chegam, será que eu estou tendo AVC? Isso é uma pergunta muito comum dos pacientes que têm quadros de cefaleia mais intensa. Então, você não está tendo AVC, você não tem sinais clínicos de AVC, não tem necessidade da gente solicitar exame de imagem, tá? O exame de imagem não vai mostrar nada de novo pra gente, né? E vai só perder o tempo, você vai só se expor à radiação, né? Então, conversar com o paciente quanto a isso, porque isso aí vai melhorar a adesão dele à sua terapêutica, né? E vai também evitar dele voltar, né? É a profilaxia do retorno à emergência, isso aí. Então, orientar o paciente direitinho. E outra coisa, questionar a respeito da história prévia, né? Se ele está tendo episódios recorrentes, se tem características de cefaleias crônicas, né? Então, um paciente que tem várias cefaleias durante o mês, um paciente que tem muito sintoma incapacitante, orientar ele a procurar um neurologista, né? Orientar ele a procurar um clínico, para ele ser avaliado e para ele ter um segmento para fazer profilaxia, né? Todas essas cefaleias que a gente viu aqui, elas têm profilaxia para evitar do paciente ter crise, né? Por exemplo, paciente que vai falar em salva, a gente tem uma imensidão de um monte de medicação que a gente pode usar, né? Dentre eles o verapamil. No caso da enxaqueca, né? A gente tem a questão da amitriptilina, topiramato, beta-bloqueador, a gente tem um monte também de medicação que a gente pode usar, né? Na cefaleia intencional também, principalmente aqueles pacientes que evoluem para cefaleias crônicas, a gente tem alguns moduladores de dor também que a gente pode usar, dentre eles a amitriptilina também, ele tem efeito. Então, é interessante você orientar esse paciente o que é que ele deve fazer depois de sair da emergência, né? Não adianta só tratar a dor dele e depois mandar-se embora e ele que se vire, não. É seu papel orientar o segmento para evitar dele estar retornando. Então, isso é muito importante, tá? Então, como eu disse, fazer uma história clínica detalhada, né? Extrair a maior quantidade de informações, definir direitinho qual é o diagnóstico, definir a terapêutica, né? Na grande maioria das vezes a gente viu aí que vai ser a analgesia simples, né? A gente não precisa fazer grandes coisas, exceto você falar em salva que tem esse detalhe aí do oxigênio, tá? E depois orientar o paciente da não necessidade da realização de exame de imagens nas cefaleias primárias, né? E orientar o segmento ambulatorial que ele, em caso de cefaleias incapacitantes, que ele procure um neurologista para ele fazer profilaxia e ele evitar de estar retornando à emergência. Beleza? Era isso que eu queria conversar com vocês sobre cefaleia. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham aprendido o máximo, né, que eu posso passar. E
Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários.